Cadê também o Tarso? Cadê esse povo no Zoom? Gostaria de saber, né? Gostaria. Que lindo papagaio. Nem precisa de coisa ainda não. Espera mesmo. Eles vão chegar. Espera os 2 minutos para ver se esse povo tem que entrar 10 minutos antes. Ei, Franklin! Tá bom, queridão? Olá, minha querida. Tudo bom? Bom? Ei, Franklin! Tudo ótimo por aqui. Oh, beleza. Cadê esse povo, gente? Pois é, cadê o povo? Vamos falar de meditação hoje? Vamos falar de meditação hoje. Oh, beleza. Oh, tá. Você não ligou ainda no... E o YouTube? YouTube já está rolando. Tem que estar rolando, né? O YouTube já está... Ei, Dani! Que lindeza! Passou batom! Eu esqueci de passar batom. Que lindeza! Tá bom, querida? Estou muito bem. Meu telefone lá que eu vou chamar o táxi, porque já passou da hora de entrar, né? Oi, Franklin, eu não te conheço. Olá, Tudo bem? bom, Dani? Também não te conheço. Prazer. Prazer também. Que bom. A Dani é nossa parceira de Brasília, mas na verdade é chilena. Diga aí. Sim. Ai, tem taça de vinho. Puxa, isso esqueci. Bom, já esqueci. Eu vim desatualizada. Pois é. Saúde, Franklin. Saúde. Saúde, gente. Essa vida. Cadê que você não entra, criatura? Já estamos lá. E aí, foda-se. Tarso já vem. Tá ótimo. Não, pode Paula, ligar no meu som tá Instagram. ligado. Pode ligar no Instagram. E Pode aí ligar. o Tarso entra no meio, se ele não tiver entrado. Pode me pôr, eu não estou vendo eles. Pode me pôr. De chapéu? Boa noite, pessoal. Está chegando. Gente, olha o chapéu do Tarso. Pelo amor de Jesus, o que é isso? Ô, peça rara. Ai. Boa noite. Ô, Tarso, aqui, ó. Tarso. Liga o microfone. Ô, Moacir, boa noite. Liga o microfone. Noite. Oi, Tarso. Oi, linda. Você não quer socorrer a gente aqui, não? Hã? Sobe, irmão. Dá uma olhada Pode na deixar. sopa que eu estou fazendo. Onde você vai querer ir? Não é melhor ir no seu quarto? Não. Aqui não é muito barulho? Coisa boa, hein? Desliga o som do microfone. Essa porta de vidro. Tá? Especialidades. Me deu fominha. Isso é sopa de quê, Tarso? Me deu fominha. E que sopa! Isso daqui é um manjar dos deuses. Cenoura com shiitake? Aí vai arroz, vai cenoura, cebola, batata, tudo junto numa panela única de pressão. Aí põe azeite, põe shoyu, põe a quantidade de água basal. E aí liga. Na hora que você ligar, na hora que começou a fazer ps, 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 você mede no relógio 5 minutos, está pronto. Com arroz e tudo. Maravilha, hein? Cozinheiro, além de tudo, uau.
Está aí uma gororoba. Nada? Ai, ai. Hoje vamos falar de meditação. Boa noite, Mo. Abre o microfone. Abre o microfone, Márcio. Abrido. Olha lá, ó. Abrido. Boa noite. Boa Oi, noite. Martim. O que você conta? Foi boa a viagem, Mo? Super, vocês não acreditam, piolho é demais. Saiu de BH, foi até Bauru? Yes! E a viagem foi sem cansar. Foi uma maravilha. Muito bom, parabéns. Então, vamos começar falando sobre o nosso assunto da noite? Claro, por favor. Então, Mande bala. vamos começar pelo outro lado, certo? Tá certo. Então, a pergunta é assim: sempre a meditação está associada a alguma filosofia, alguma seita, alguma religião? A meditação pode estar desgrudada de tudo, assim como o meu minestrone está desgrudado da panela? Parece fácil. E se a meditação estiver grudada em alguma coisa, de fato ela não é meditação. Esse é o ponto. É. Vamos escutar os especialistas. Dani, ladies first. Franklin, olha só. Boa. Contigo, Dani. Olha, eu acho que a meditação é um processo bem pessoal. Existem muitos tipos de meditação, com âncora, sem âncora, com sons, com mantras, da atenção plena, da contemplação, enfim. Assim como eu me considero uma pessoa espiritual, embora eu tive uma educação muito religiosa, eu acho que a meditação, para mim, está mais ligada a uma espiritualidade que é bem pessoal. Então, quando a gente chega num estado meditativo onde não existem as palavras, ou seja, não se inventaram as palavras ainda para descrever esse estado, porque, em geral, se diz, não, esvazia tua mente. Mas isso é uma explicação muito pobre, muito... E também muito acotada. Sim, e muito precária, porque o que se vive numa meditação não é possível de explicar com palavras, na verdade, para mim, né? Então, eu acho que a meditação não está, para mim, agarrada a algo. Não sinto que eu me agarro a algo quando eu entro num estado meditativo ou quando acompanho algumas pessoas a entrar num estado meditativo, porque é como se fosse um estado alterado de consciência, só que existem tantas consciências como seres humanos existem no mundo. Então, seria muito difícil para mim conceber que a meditação estivesse agarrada ou unida a algo que fosse que engessasse esse processo. É intrinsecamente livre, eu acho. Frank. Fala, meu querido. Então... Deixa eu apresentar. O Frank é aluno, colega da cidade de Timbó, lá em Santa Catarina. Mas você mora em que cidade, Frank? Eu sou de Blumenau. Em Blumenau, vizinha. né? Isso. E o Franklin é uma pessoa que pediu, nas nossas conversas, sugeriu a gente aprofundar esse tema de meditação, aprofundar talvez até um módulo. A gente está negociando, né, Frank? Exato. Então, você acha que é possível
cozinhar sem grudar na panela ou a meditação sempre gruda? Eu acho que enquanto a gente não tem experiência, pode grudar. E à medida que a gente vai ganhando experiência, não gruda mais. Eu acredito que muito da prática ela vem de uma estrutura, e quando a gente se torna aquilo, a gente não precisa mais dessa estrutura. Então, acho que o caminho ele é relevante para criar uma noção sobre como entrar nessa seara e entrar nessa experiência. Mas, para mim, a própria filosofia da meditação, ela prega que o caminho ele é único. A experiência também é única e a sua jornada é construída através da sua prática. Então, eu acho que a gente, na meditação, obviamente, dependendo da técnica que a gente usa, a gente é conduzido para abrir mão da técnica. Em algum momento, a gente se torna aquilo, né? Mas eu acredito ser importante a gente ter uma forma de adentrar, né? Que é entender o funcionamento do mecanismo da mente, principalmente, para saber em que ponto a gente atua e faz a intervenção para que a gente entre nesse estado meditativo. Para mim, a meditação ela está muito validada pela ciência, né? A ciência é um estudo comprovando como acessar esse estado. Eu acho que isso é importante para tornar a meditação democrática, acessível às pessoas. E sim, eu acho que em algum momento a gente acaba se desgrudando da panela, porque a meditação fala sobre a autodescoberta, né? E depois que você vai entendendo o caminho da autodescoberta, já não se faz mais tão necessário um roteiro pronto, né? Então, você começa a acessar a meditação cada vez, de uma maneira cada vez mais autoral. Então, acho que primeiro vem a estrutura e depois vem o desgrudar da panela, para que a gente possa também ter uma jornada de aprendizado, até para saber por que a gente está fazendo o que a gente está fazendo, né? Eu acredito que a consciência vem dessa forma, de você praticar sabendo por que você está praticando e saber, inclusive, o momento de desgrudar da panela. Eu acho que tudo isso faz parte do contexto. Então, eu acho que não é exclusivo no sentido de exclusão, né? Uma coisa exclui a outra. Eu vejo várias pessoas acessando por vias diferentes a prática da meditação, como a Dani falou, e eu acho que tudo é válido, tendo em vista que a jornada de cada um também é individual, né? Então, eu acredito, sim, que haja essa independência em algum momento, que para mim também é um momento que a gente se entende como uma conexão com o todo. Quando a gente pode se individualizar e encontrar a nossa posição, a gente se encaixa num mecanismo que está todo conectado e a gente tem consciência disso. Então, Muito bom. acho que nunca tem como separar, né? Porque está sempre unido. Então, no meu ponto de vista, é basicamente isso. Mo, Diga, querido. É para falar? o que está pegando no seu ouvido? É algo que realmente salta, assim, sabe? A meditação como um trabalho da consciência que vai levar a consciência para fora dela, né? Ou para além dela.
E isso sempre me pega, porque a consciência nunca vai levar ninguém para fora dela. Então, ela consegue se enganar, né, e atingir um estado que é chamado de meditativo, mas que, na verdade, é um estado mais próximo do transe e Auto-hipnose. estava relutando de usar a palavra hipnose, mas é verdade. Auto-hipnose. E visando um benefício. Né? Hoje, o Frank falou da ciência. Né? Realmente, por exemplo, em São Paulo, o povo da Escola Paulista de Medicina, da Universidade Federal, eles têm um trabalho de meditação, de pesquisa sobre meditação, mas é sempre para alcançar algum resultado. E que a mente vai se aquietando e que o sistema imunológico se fortalece e que a circulação sanguínea se libera, que a pressão arterial se coloca num patamar mais baixo, que os órgãos começam a funcionar melhor, que existe um relaxamento, que existe uma maior presença, vamos dizer assim, né, no momento. Mas é sempre a presença. E o meditador medita para conseguir isso tudo, né? Principalmente nas experiências desse pessoal da Paulista de Medicina. Na Índia, a gente vê muito meditador que também busca algo, mas está mais associado com os siddhis, né? Com o poder, né? Com o poder espiritual, o poder de alterar a vida das pessoas, o poder de interferir. Levitar. Exatamente, levitar, ou, enfim, atravessar paredes ou fazer o que for, assim, mas é sempre obtendo um poder que é além do que a maioria das pessoas tem. E o engano de que isso vai levar a um estado que pode ser chamado de despertar. Que essa meditação constante, né, vai levando a um lugar de silêncio, e nesse silêncio a consciência desperta. E isso é um engano muito grande, porque a consciência nunca desperta. O despertar da consciência não é nada, para se dizer a verdade. O processo do despertar, ele tem a ver com talvez aquilo que a gente possa chamar de meditação verdadeira, que é o desaparecimento do eu e da individualidade, que é também o desaparecimento da consciência, que já é uma coisa mais difícil de engolir, porque nós acreditamos na consciência, na ampliação da consciência, no desenvolvimento da consciência. Mas é que a gente nunca olhou para a consciência de fato para perceber no que consiste a consciência. E a consciência consiste em separar-se. Ela funciona por separação. Quando você tem consciência de alguma coisa, você se separa dessa coisa. Então, a consciência nunca vai levar para um estado, exatamente, para o todo, né? Porque não existe conexão com o todo, né? A conexão com o todo é enganosa, né? Assim, eu sou um com o todo. Isso é um estado bastante arrogante, bastante forte da consciência, né? Então, o eu quer ser um com o todo.
Então, ele quer permanecer existindo. E isso não existe. Porque entrar no todo é desaparecer. É o desaparecer da consciência do indivíduo. Bom, eu recebi uma vez uma cartinha de uma pessoa que estava indo para a Colômbia para dar um módulo, e quando, ao longo do caminho, ela foi relaxando, foi observando e foi se sentindo como que se estivesse superando a si mesma, indo para um lugar que ela nunca tinha conhecido, em que ela estava com o coração, ela era o corpo inteiro coração, ela era só amor. E se sentiu num momento super precioso da vida dela, quando ela foi dar esse módulo lá em Bogotá. Então, em Medellín. Então, a pergunta é, o que essa pessoa teve foi é o eu que estava em contato com, querendo estar na ala VIP, ou ela conseguiu sair fora do eu? Veja, o eu não estava mais, mas não foi que ela conseguiu sair fora, porque isso não dependeu do esforço dela. Pelo contrário, dependeu dela se deixar carregar pelo movimento que começou nela espontaneamente. Entende? E aí o eu foi desaparecendo, desapareceu completamente. Aí ficou só o amor. Só o amor. Não tinha mais ela ali. Embora é óbvio que ela não perde a noção, né, de quem ela é, o nome dela, aonde ela está indo, o que ela vai fazer, que ela vai dar aula, vai dar um módulo. Isso ela não perde essa noção, é óbvio que não. Mas não é mais o eu quem conduz, mas é o próprio amor que conduz. Então, provavelmente, ela teve uma vivência de um despertar espontâneo e saboreou completamente isso, né? Desfrutou completamente. E as pessoas com quem ela contracenou, vamos dizer assim, lá no curso, no módulo, provavelmente beberam dessa fonte também, porque a fonte estava ali disponível. Então, esse estado, que não é um estado, mas é ser, eu chamaria de meditativo verdadeiro, onde o eu desaparece e o amor toma conta. Não é ficção, não é um conceito, não é uma ideia. Então, assim, ela não estava unida com o todo, só existia o todo. Entende? Ela não estava unida com o amor, só existia o amor, não existia Diga, ela. Dani. É que eu tenho uma certa dificuldade, em geral, com opiniões ou conceitos absolutos, né? Quando a gente diz isto é assim, isto não é assim, né? Eu tenho uma coisa pessoal que tenho dificuldade com isso. Então, do tempo do colégio de freira. Pode ser, mas qual é, ou seja, por que não poderia ser? É que estou pensando na busca que está acontecendo agora pela essa atitude da eleição das palavras para chegar num ponto específico e perfeito, né? Então, não será que isso de essa expressão que algumas pessoas têm de me sentir unida com o tudo, não será que elas querem dizer, na verdade, o que o Moacir acabou de falar, que é sumir no amor, só que utilizam outro tipo de palavras? Então, aí eu venho com... Sempre se me produz
não é um conflito, mas uma vontade de voltar à frase do Hellinger, né, que diz que é mais importante, né, uma ideologia ou as pessoas. Então, será que as pessoas se expressam de uma forma diferente, mas querem dizer a mesma coisa? Como é que nós poderíamos saber e ter uma certeza tão absoluta de que estão erradas ou que estão certas? Como isso é possível? Dani, posso responder? Claro, claro. Bom, não é minha intenção te interromper, mas eu creio que eu ouvi o suficiente para poder responder, tá? Então, presta atenção. Você nunca vai saber isso, Dani. Nunca. Mas isso pode ser visto. Quando você vê a verdade de um acontecimento, ou de um estado, ou de ser, realmente não existe dúvida nenhuma. A dúvida não é do ver, a dúvida é sempre da consciência. Do pensar. É sempre do pensar que pode fazer qualquer dúvida, qualquer formulação duvidosa. Ele pode duvidar de tudo, mas o ver não pode duvidar de tudo. Porque o ver vê o que está ali, o que é. Então não tem escolha. Então não é uma escolha e não é uma ideologia, né? O Hellinger, essa experiência do Hellinger lá ainda na África com os Zulus foi muito importante porque ele viu a verdade da vida dele, que para ele tinha vivido o que as ideologias fazem, como no caso o nazismo, e brigou pelo nazismo, lutou, e ele percebeu o que a ideologia faz com as pessoas, que é altamente violento e destrutivo. E como ele viu isso, ele não podia mais compactuar com isso. Ele entendeu que as pessoas são mais importantes. E isso fez com que ele saísse da igreja também, porque a igreja também tem uma ideologia, e a ideologia da igreja também se torna mais importante do que as pessoas. E a história da igreja comprova isso. Qualquer igreja, não só a igreja católica. Então, Dani e todo mundo, a questão não é uma questão de opinião pessoal ou de uma ideologia pessoal, né? Ou de busca das palavras precisas, quando pode-se dizer a mesma coisa de vários jeitos. A questão é que quando você vê, algumas coisas não podem ser ditas de um jeito. Não se pode dizer que a consciência se une com a totalidade ou com o amor. O amor é um absoluto, Dani. O amor não é um sentimento. Concordo totalmente com isso. Desculpa, é porque, por exemplo, quando eu estava fazendo essa reflexão em voz alta, né, eu lancei uma pergunta, ou seja, várias perguntas, né? Então, é isso que me acontece. Eu acho que talvez algumas pessoas também acontece a mesma coisa, sobretudo quando estou meditando. Eu não quero respostas. Então, por exemplo, eu só surge, não é que eu esteja elaborando a pergunta. Claro que existe a linguagem, e aqui, para que me entendam, eu tenho que usar palavras, mas eu lancei uma pergunta e você me falou, eu ouvi o suficiente e eu vou te responder. Só que, então, isso que acontece na meditação, eu não quero respostas, eu não busco respostas. Não sei se o Franklin, quando medita, procura uma resposta, né? Eu também não procuro resposta. Então, essa resposta que vem de forma gratuita,
E que eu te agradeço demais, porque você, assim, eu sou uma formiga do lado de você, mas as respostas que podem surgir, a resposta que surgiu de você é a sua resposta, né? Então, o interessante no mundo da meditação, para mim, é que, e isso que eu queria dizer quando existem tantas consciências ou tipos de meditação ou estados meditativos como seres humanos existem no mundo, é que cada um colhe a própria resposta se ela emerger de dentro de nós ou de fora de nós, não sei, né? Tá a coisa da exatitude das palavras, mas é isso que me o que eu chamo de liberdade. Liberdade, eu sei que já tenham falado em várias lives, né? Da verdade, da liberdade, da bondade, né? Que são como você disse, mas o amor, né? São coisas realmente absolutas, né? Incontestáveis, né? Mas aí novamente surge uma pergunta: incontestáveis, será que o amor que o Franklin sente, que a Alexia sente, que o Tarso sente, que você e eu sentimos, é exatamente o mesmo amor? Será que isso, será que estamos falando da mesma coisa? Linda, linda, eu preciso te interromper agora. Desculpa, viu? Mas é verdade. Eu pedi na Alexia. frente. Alexia pediu o dedo antes. Eu levantei a mão. Aparentemente, o amor que eu sinto, que o Tássio sente, que você sente, que o Moacir sente, que o Franklin sente, de fato é só afeto. Porque o amor não é nosso. Uhum. Exatamente. O amor só é. Então, eu não amo ninguém, a Alexia não ama ninguém. O amor ama o amor. Passei a bola, amor. Obrigado. Não, porque a Dani fez uma pergunta. Será que o amor que ela fala, o amor que eu falo, ou que o Tarso fala, ou que a Alexia fala, é o mesmo? Nós estamos falando da mesma coisa? Muito provavelmente, nós não estamos falando da mesma coisa. E por isso que eu sinto a necessidade de clarear isso, para a gente entender exatamente o que a gente fala quando a gente usa a palavra amor, a palavra X, né? A maioria das pessoas usa a palavra amor como um afeto, como a Alexia acabou de dizer, como um sentimento que pertence a elas, como um sentimento em direção ao outro, ou que quer bem ao outro, enfim, um sentimento que só quer o bem, mas um sentimento. Então, o amor é uma força pessoal, que depende do desenvolvimento pessoal. E isso não é um absoluto. Isso é algo tão passageiro quanto qualquer coisa do mundo relativo, que é o mundo da consciência. E a consciência não conhece os absolutos. Mas não sou eu que estou falando isso. Eu nem sei se existe outra pessoa que fala nisso. Mas eu falo isso porque isso é o que eu vejo. E eu convido as pessoas a verem. E o que você vê por você mesmo é o que vai nortear a tua vida. Não o que as pessoas dizem, porque não se trata de trocar opiniões. Né? Eu, por exemplo, não estou interessado nem um pouco nas opiniões dos outros. Não porque eu sou arrogante, mas porque eu me interesso por ver o que é. E eu já vi e vejo, a cada momento que eu me debruço sobre isso, eu vejo que a consciência
não conhece os absolutos, porque ela é que instaura o mundo relativo. Quem cria o mundo é a consciência. O mundo manifesto é criação da consciência. Então, a consciência nunca vai te levar para fora desse mundo, nem para conhecer a totalidade, nem para conhecer o amor, porque o amor é um absoluto mesmo. É uma força viva. Mas é assim, se você enxergar o amor, você vai ver. Não se trata do Mo falando, isso não é a opinião do Mo. Mo, então, qual é o papel da meditação nisso? Então, para mim, o papel da meditação é ver a verdade e não reproduzir crenças. Então, o papel da meditação é ver a verdade sobre a consciência, é ver a verdade sobre o que é. Exatamente. Porque não basta você falar assim, eu sou assim, eu sou assado. Isso não é ver o que você é. Então, o que eu falo assim é muito simples, né? Porque assim, a gente pode olhar para isso, para o que cada um é. E isso é importante, não é a gente falar que a pessoa é, o que ela não é. Mas quando você vê o que você é de fato, existe um paradoxo aí, porque você desaparece e fica só o é. O é, A um ação, verbo, a ação. a É ação. isso que acontece na meditação. Então, isso acontece quando você desaparece. Então, não é você que é, percebe? Não é o eu que é, mas é o próprio é, não tem nenhum você mais. Então, isso é a meditação verdadeira, de fato. O outro, as outras meditações são coisas muito saudáveis, muito higiênicas, sentar em silêncio, pôr uma roupa confortável, um lugar adequado, ou uma cachoeira, um mar, tudo isso favorece que esse estado de ampliação e de perder-se no vazio aconteça. Mas isso não é meditação. Isso ainda é uma projeção de um eu. Então, assim, eu faço essa diferenciação, né? A questão é diferenciar, né, aqui. Então, não é tudo a mesma coisa. Não é tudo a mesma coisa. Fala, Tarso. Franklin está muito quieto. Então, como meditador, eu estou na observação aqui, né? Então, eu queria fazer uma contribuição. Eu acho que quando a gente torna complexo, a gente afasta um conhecimento da gente. Eu acho que a complexidade ela vem da atuação do mecanismo da mente de fazer conexões. E eu acho que a complexidade ela pode entrar no campo da idealização de um lugar de também desaparecer. E não necessariamente só isso é a meditação. Para mim, pelo menos, não é. Porque eu faço várias práticas, todos os dias eu pratico, e cada dia é uma experiência diferente. E tudo isso para mim é meditação, e tudo isso compõe um processo evolutivo para mim. Não necessariamente o dia que eu desapareço eu meditei, e o dia que eu não desapareço eu não meditei. Então eu acho que esse objetivo de chegar a um lugar que pode se chamar meditação talvez inviabilize a gente de fazer o processo de construção desse caminho para chegar lá. E como a Dani falou, para mim nunca é uma busca. Eu nunca busco ter um resultado. Isso. É o ato pelo simples ato de fazer. Pelo simples ato de se observar. E o que vai acontecer é o presente que eu levo todos os dias.
da prática que eu fiz, exatamente na medida que eu precisava, exatamente alinhado com a consciência do momento que eu tinha. E isso, para mim, traz, na prática, uma evolução da qual eu não tenho controle, mas eu tenho benefício. Então, é um processo de entrega para esse resultado. E isso, para mim, é bastante verdadeiro. Então, quando a gente conversa sobre a meditação, eu respeito todas as opiniões, porque, para mim, todas elas estão certas. E quando você fala da sua experiência, Mo, eu conheço sobre você. Quando a Alexia fala da experiência dela, eu conheço sobre ela. Quando a Dani fala, eu conheço sobre ela. E tudo para mim é verdadeiro, tudo para mim faz sentido. Porque eu jamais teria a pretensão de julgar a experiência da outra pessoa. Né? Então, do aprendizado que eu tive com a meditação, até o compartilhamento ele é restrito. Porque quando você compartilha a sua experiência, você perde a beleza da experiência. A experiência é para ser vivida e não necessariamente compartilhada. Então, as pessoas dizem para mim, você já sentiu isso também? Eu falei, eu nunca vou saber. Talvez sim, talvez não. A ideia é que você sentiu, isso para você basta. Né? Então, quando a gente começa a processar a experiência, eu acho que a gente perde um pouco da beleza do fenômeno. Então, eu guardo muito esse resultado para mim. Né? E é difícil conceituar a meditação porque é uma experiência única. Né? Eu nunca vou saber se é a mesma experiência que a do Moa, da Dani, da Alexia, do Tarso, mas eu sei que para mim faz sentido, e isso já é suficiente. Né? Fala, Dani. Eu queria agregar, tomar o gancho do Franklin, né? Que me sinto bem representada com a fala do Franklin. E ontem, numa live, saiu assim uma imagem que eu tenho a propósito de estar falando sobre o seu livro Mestre, né? Então, quando eu me percebo em um ambiente, ou eu mesma, né? Ou em um ambiente como este, tentando conceptualizar a meditação, colocando palavras, conceitos e conhecimento, que sabemos que o conhecimento é morto, né? E a meditação, para mim, é muito viva. É um momento onde eu me sinto mais viva. Então, quando eu me vejo numa situação, ou eu mesma, tentando conceptualizar e colocando muitas palavras, sinto como se fossem esporas que saem no ar, assim, né? E viram conceitos, ideias e palavras mais ainda, mais. E quando acontece o silêncio, que para mim é a única forma de explicar a meditação, se pudéssemos explicar a meditação, quando se produz o silêncio, então, só então é possível, para mim, pessoalmente, sentir como se produzem sementes, e não esporas, que caem num terreno fértil, que sou eu. Ou, não sei se é consciência, não sei, não sou tão específica com as palavras. Mas o que quero dizer é que o silêncio seria para mim a única forma, talvez, de tentar explicar o que é a meditação, né? E eu concordo com o Franklin que é um processo tão pessoal que eu nunca, jamais poderei saber quando falamos de amor. Desculpa, Tarso, fala. Explicar, né? Colocar para o outro. Então, quando eu falei, será que o amor da Alexia é o mesmo do Moacir, do Franklin, do Tarso, meu? Eu entendo que o amor é algo que nos envolve. Nós estamos dentro do amor, né?
O amor, o amor está dentro de nós. Mas eu não acho que nunca, jamais conseguirei saber se o que a Alexia vive, ou qualquer de nós vive dentro do amor, será algo que poderia chegar a se parecer ao que eu experiencio. E isso mesmo, eu acho que é uma das grandes riquezas, por exemplo, da meditação, porque é um Bom, processo totalmente pessoal. eu quero pedir licença para contar uma história real de quando eu dei um módulo, acho que era na BH4, na turma de BH4, e a dona Alzira era uma aluna. E no Alzirinha. meu módulo, Alzirinha, né, como todo mundo conhece, no meu módulo, eu sempre quero olhar para a consciência, como ela se forma e o que ela faz, e o que ela atua, como ela atua. Então, eu estava falando da consciência e de como a consciência nunca entrega os ideais que ela tem. E a dona Alzira virou para mim assim: professor, posso fazer um comentário? Posso falar uma coisa? Eu falei, claro. Ela falou assim: professor, eu sou uma consciência cuidadora. Eu olhei para ela e falei, ela não tinha nenhum traço de desafio no que ela estava falando. Ela realmente estava falando de uma experiência dela. Aí eu perguntei, como assim, dona Alzira? E ela me contou. Ela contou para todo mundo, tinha umas 25 pessoas na aula. Ela falou assim, professor, eu sou uma consciência cuidadora, eu cuido. Eu acordo de manhã, eu faço meus alongamentos, eu arrumo meu quarto, eu como uma comida saudável, como só um pouquinho. Depois eu vou para o jardim e cuido das plantas, sabe, professor? Eu sou uma consciência cuidadora. E assim ela foi me contando. E aí ela falou, sabe, professor, batem na minha porta, bateram esse dia. E era um menino que provavelmente era drogado ou drogadicto, porque ele estava num mulambo, sujo, completamente esfarrapado. Eu pedi para ele entrar, sabe, professor? Ele é um ser humano, como nós, como eu, como o senhor. Né? Ele entrou, eu ofereci um banho, eu tenho roupas limpas em casa, eu dei as roupas limpas, dei um café para ele, café da manhã, comeu bem e tal. Quando ela chegou nesse ponto, eu falei, dona Alzira, que nem eu falei para você, Dani, eu já vi tudo. Eu vou parar a senhora aqui. Aí olhei para os 25 pessoas da sala e falei, pessoal, vocês todos ouviram o que a dona Alzira contou. Pois então eu vou lhes dizer uma coisa. Dona Alzira pode ser tudo, menos uma consciência cuidadora. Todo mundo levou um choque, inclusive a dona Alzira. Ela me arregalou os olhos, assim, olhou para mim. Eu olhei para ela com todo carinho, com toda atenção. Falei, pois é, dona Alzira, a senhora nunca foi uma consciência cuidadora. E sabe por quê, dona Alzira? Que dá para ver isso? Primeiro, porque a consciência não entrega isso tudo que a senhora entrega. E eu estou vendo a senhora e não vejo nenhum traço de vaidade ou egoísmo na senhora. Não existe eu, dona Alzira, faço isso, faço aquilo e sou isso, sou aquilo. Sou uma Busca de ganho, busca de ganho. Exatamente. Aí ela olhou para mim assim, eu falei, dona Alzira, é o próprio amor trabalhando através da senhora, que faz
tudo que a senhora disse que faz. O amor cuida, desse jeitinho que a senhora descreveu. E é maravilhoso. Quando eu falei isso, você precisava ver o rosto da dona Alzira. Foi se abrindo, o semblante dela se abriu numa luz imensa que tomou a sala inteira. A sala inteira se abriu nessa mesma luz, nesse mesmo calor, nessa mesma, eu vou dizer, nessa mesma verdade. O amor estava ali, dava para pegar com a mão. Era denso. Você não ia ter dúvidas nenhuma, Dani, se você estivesse lá. E o Frank também não. E não se trata de eu respeito a experiência de cada um, eu respeito que ela seja uma consciência cuidadora. Não tem isso. Não tinha consciência cuidadora coisíssima nenhuma. Tinha o próprio amor trabalhando. E todo mundo viu. Ela viu e todo mundo viu. Eu, obviamente, fiquei totalmente arrepiado, que é o que acontece comigo quando a verdade emerge no campo. É um dos critérios que eu uso para reconhecer a verdade. Então, é uma coisa que acontece. Eu não imaginava isso nunca. Ninguém imaginava, nem a dona Alzira. Então, você vê, mim, Mo, que as palavras são insuficientes para descrever o que é consciência, ou o seu oposto, né? O que é o amor, e também são insuficientes para descrever o que é meditação. Mas, quando a palavra correta foi usada, é que nem a frase de cura numa constelação. Quando a palavra correta é usada, ela liberta. É lógico, porque não é a palavra que se dane. Né? Quando é visto a verdade, que era o amor que estava ali presente, isso era verdade. E essa verdade não tem outras palavras para se descrever. Você não pode chamar isso de consciência cuidadora. Você até pode, mas não é verdade. Tanto que quando aparece o que é de verdade, o amor, todos veem. Porque a verdade, você não discute com a verdade. Não é uma opinião pessoal. Não é pessoal, não é uma experiência pessoal. Não tem nada a ver comigo, não é certo, não é errado, não tem nada a ver com ninguém. É o que é, simplesmente. E o estado que a dona Alzira entrou pode ser chamado de um estado meditativo profundo, na hora que abriu o semblante dela, abriu o coração, abriu tudo e o amor tomou a sala inteira. Porque não é o amor da dona Alzira, não é a dona Alzira que ama aquilo que faz, mas é o próprio amor que faz através dela, percebe? Aí ela até pode dizer, não, mas eu amo mesmo estar lá. E está tudo bem, ninguém vai brigar por isso. Então, mas nós não é estamos verdade. colocando, então, uma espécie de divisor, que é o amor é que está meditando. É o amor... Exatamente. Ou a meditação é quem medita. Não é alguém que medita e colhe alguns frutos, mas a meditação acontece quando a meditação medita. E aí sim, não depende não é o jeito pessoal de cada um. Nunca foi, nunca vai ser. É apenas quando o que é está presente. É ser. Fala, Dani. Quando ele fala que se dane e que se franque, é para vocês, tá? Nada pessoal, gente, nada pessoal. Não é nada pessoal, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Não. Olha, eu, na verdade, eu acho que tudo é pessoal. E sabe por quê? Porque se a vida vive através de nós, o amor se manifesta através de nós, ou nós somos amor, seríamos como um fractal, né, da vida,
do amor, da verdade, da liberdade. É uma crença, Dani. Nós não somos o amor. É sério, isso é uma crença. Você pode continuar acreditando nisso. Nós não vamos brigar com isso, mas é uma crença. Sinto muito. Então, Sinto mas, muito. então, justamente, eu não sinto, porque por que qual é o objetivo, o sentido de ser um Da paladim? existência. Sim, da existência, mas também de ser um paladim da exatidão. Ou exatitude, não sei como se diz. Eu não sou um paladino da exatidão, mas se você ouviu a história que eu contei, você viu o que aconteceu quando o que a dona Alzira viveu de verdade foi dado para ela. Entende? Toda a história dela ser consciência cuidadora não abriu 1 milímetro nesse amor que tomou conta da sala inteira. Mas quando o amor foi mostrado, abriu tudo. Você pode acreditar no que você quiser, mas isso aí foi um fato. Não é uma coisa que eu posso dizer para você, eu acredito nisso. Não, eu vi isso. Não, eu acredito em você, lógico. Não tenho razão pela qual não acreditar em você, né? Mas, bom... Posso falar rapidinho? Temos pontos de vista diferentes. Hã? Claro. Não é questão de ponto de vista. Frank, Eu quero Pode falar, Frank. falar assim como o Mo falou, né? Eu acho uma pretensão a gente achar que a gente tem controle sobre isso. Da mesma forma como... Controle, querido. Não. Controle? Deixa eu terminar minha linha de raciocínio. Aonde você viu controle, querido? Não, de criar o fenômeno, né? Então, o fenômeno ele acontece, assim como acontece na meditação, o amor também acontece. Então, a gente está à espera ou está lá naquela posição e a gente não tem controle nenhum sobre o que acontece. Claro. Mas em algum momento acontece, assim como o amor, né? Então, acredito que a gente consegue identificar, porque ele acontece o tempo todo. Em algum momento a gente identifica. E quando você identifica e chama ele pelo nome dele, o que acontece? abre tudo. Isso é o que é o ponto, Frank. Eu me dou conta e talvez isso reverbere em mim da forma como estava presente o tempo todo e eu não conseguia acessar. Assim como é o estado meditativo. Você vê e chama ele pelo nome correto. Porque se você vê e chamar de consciência, ou de um Espírito Santo, ou de qualquer bobagem desse tipo, não vai acontecer nada. Só vai acontecer se você chama ele pelo nome completo, o nome dele. É como a experiência de constelação. Só acontece a cura quando a frase dá o nome verdadeiro para o que está se passando. Não é questão de chatura do mo, de precisão, de ser um paladino da precisão. Quando a frase toca o amor. Entendeu? Quando o amor fala a frase, né? Eu acho que pode até ser pelo movimento, inclusive. Exatamente. Acho que não precisa nem ser a palavra. Às vezes o próprio movimento fala. Precisamente, querido. Palavra não é o que necessariamente menos. as palavras. Ação. É o movimento action. da verdade, querido. Fala, Alexia. 3 minutos. Não, não, tá no melhor. Que isso? Não, Alexia, vamos ter que fazer outra live, não é possível. Podemos semana que vem fazer outra live de meditação. Maravilhoso. Então já está combinado. Meditação 2. Meditação 2. O retorno. Porque ainda tem muita que coisa. se dane, que se franque. Bobagem.
A meditação como uma bobagem. Sabe, Alexia estudou meditação. Alexia, hoje você estudou bastante. Eu gostaria que você compartilhasse um pouquinho do que você Não dá tempo. viu hoje. Não dá tempo. Vamos deixar para depois. Eu posso compartilhar o que eu já vivi de meditação e o que eu estudei e que eu li, mas sexta-feira que vem, porque senão nós vamos perder a gravação no Instagram. Tá bom. Então tá bom, gente. Dani, Frank, Combinado muito obrigado por sexta-feira vocês que vem, terem vindo. Dani? Hã? Combinado sexta-feira que vem? Combinado, combinado. Combinado, Feliz- Sexta que Frank. vem, tá ótimo. Combinado. Ótimo. Claro. Letícia! Frank, Dani, muito obrigado. E sinto muito se em algum momento a minha fala foi ofensiva, mas não era essa a minha intenção, como não é. É que eu, às vezes, me entusiasmo. Tchau, gente. Amor. Tchau, gente. Tchau. Tchau, querido. Dani. Tchau. 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 Beijos. Beijos. Vocês. Não, está desligado. Pode ligar.